Agora a gente tem uma dica para você que está nos assistindo, viu? Que tal voltar na história e aprender um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, hein, meu amigo? Um dos locais que permitem essa experiência é o Parque de Manutenção da 10ª Região Militar, é aberto a visitas, viu? Pois é, quem está lá e conversa agora ao vivo com a gente é a Alana Araújo, já aparecendo aqui no nosso telão. Oi, Alana, bom dia para você. Oi, Leal, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Pois é, a gente começa essa manhã fazendo esse convite para o pessoal conhecer aí um pouquinho da história, principalmente envolvendo aí a Segunda Guerra Mundial. E é justamente a gente está aqui, olha só, do lado externo do memorial do 10º GAC, que é o Grupo de Artilharia de Campanha. Logo aqui atrás a gente já vê alguns equipamentos, olha só, que foram utilizados durante a Segunda Guerra. Com o pesquisador ítalo-brasileiro Mário Pereira, que pode chegar aqui, ele vai fazer uma viagem aqui por Fortaleza, na verdade, né? Por várias escolas, conhecendo lugares e palestrando, e vai fazer esse convite agora. O que as pessoas vão poder acompanhar nessa palestra? Você vai estar em escolas do Monte Castelo, do Montese, não é isso? Bom dia. É isso, bom dia. Eu vou estar nas escolas justamente porque os jovens são o público-alvo do meu trabalho, digamos assim, da minha missão de levar essa história a ser conhecida pelos jovens brasileiros, principalmente, porque é uma história que aqui no Brasil é pouco contada, sempre ficou restrita, assim, assombrada por tantas coisas ao longo desses 70 anos. É uma história que merece ser conhecida. Por exemplo, você falou aí da parte assombrosa da história, né? Explica um pouquinho pra gente, tem a questão da humanização da FEB também, do Exército, tem todas essas histórias que você vai contar, né? Nas escolas, principalmente, que é aberto ao público. Certo, certo. Os eventos são abertos ao público e eu abordo o tema principalmente relatando a parte humana que os brasileiros conseguiram levar no cenário dramático da Segunda Guerra Mundial. Naquele cenário, os brasileiros se destacaram diante de todos os outros participantes da Segunda Guerra Mundial pela humanidade que eles tinham, pelo compartilhar comida, pelo compartilhar os poucos recursos que tinham, porque não era tanta coisa, mas eles compartilhavam de coração com as pessoas. Isso deixou um marco que hoje em dia se evidencia em mais de 50 monumentos construídos pelas comunidades italianas em lembrança, em recordação dos soldados brasileiros, que são considerados na Itália verdadeiros libertadores. Bom, e essa humanidade brasileira é justamente um dos pontos que aproxima os dois países, né, o Brasil e a Itália, por isso que há essa relação de companheirismo muito grande, inclusive é justamente isso que você vai levar também nessas palestras, falando um pouquinho dessa parte que a gente não conhece, né? A gente fala de guerra, que a gente fala dos combates, da parte sangrenta, mas tem uma parte humana muito forte também. Sim, a parte humana é assim, a mais forte, que marca mais todo que contorna todo o assunto. A gente não fala da guerra por gostar da guerra, mas para mostrar para os jovens quanto a nossa liberdade custou. E a gente só trabalha em prol da paz, em prol da humanização de todo mundo. É nisso que a gente está pensando. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei também com o historiador Mário Pereira, que é o pesquisador ítalo-brasileiro. E eu vou pedir para mostrar aqui mais uma vez aqueles equipamentos, enquanto eu dou o serviço para você de casa que quer conhecer aqui um pouquinho do espaço, certo? Aqui o memorial da 10ª Região Militar fica na Eduardo Girão, 1533, no bairro de Fátima. E quem quiser fazer agendamentos, né, para visitar escolas públicas e particulares, o espaço é aberto ao público. É só ligar para o telefone 3255-1728. Vou dizer mais uma vez para você anotar com calma. Andamos por ruas e bairros de Fortaleza e não imaginamos quantas histórias existem por trás dos nomes desses lugares. Muitos foram escolhidos para homenagear pessoas e locais. É o caso do Montese. Um antigo combatente da Segunda Guerra Mundial batizou o bairro em homenagem a uma cidade italiana, na época em que os cearenses foram convocados para lutar no país. Às vezes a impressão é que por aqui o tempo passa bem devagar. Outras vezes que passa com bastante pressa. Num lugar cheio de contrastes, passado e presente contam parte da história de um dos bairros mais tradicionais de Fortaleza. Dona Francinete nasceu há 73 anos, justamente na época em que o Montese foi fundado.
Mas nem sempre o lugar teve esse nome. Qual o nome aqui? Pirocaia, quando eu cheguei aqui. Aí depois foram mudando, né? Foram ajeitando tudinho, né? Aqui era só mato, igual o interior. Não tinha calçamento, não tinha nada, pista, não tinha nada, era só areia. 7 décadas atrás, a realidade da região era bem diferente. Ao invés de casas e comércios, fazendas e criações de gado. A Avenida Professor Gomes de Matos, por exemplo, era rota de criadores desses animais que passavam por lá até chegar ao matadouro do bairro Otávio Bonfim. Foi justamente no cenário que nem existe mais que a Pirocaia passou a ser Montese. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, soldados da Força Expedicionária Brasileira travaram diversas batalhas em cidades italianas. Uma delas, Montese. Logo depois do fim dos conflitos, a história do então bairro Pirocaia, aqui em Fortaleza, mudaria completamente. Para marcar a vitória dos brasileiros, um dos convocados para a guerra, que passou a morar aqui na região, tomou a iniciativa de fazer uma homenagem, rebatizando o nome do lugar. Raimundo Ximenes, 96 anos e muitas histórias para contar. O fundador do Montese conta que, por pouco, não viajou à Itália para lutar na guerra. Capei milagrosamente, porque no dia 7 de abril fui aprovado para seguir para a Itália, viu? E tudo, quando foi 14 de abril, houve a batalha, viu? Aí eu suspenderam o nosso embarque, aí pronto, não fui mais, viu? Não cheguei aí, mas eu preparei para a guerra, tudo isso. Seu Ximenes participou nesta manhã de encontro com alunos da Escola Municipal Vicente Fialho, em Fortaleza. O resgate da história, que nossos jovens conhecem mais o aspecto bélico, né? Então, são 73 anos, a importância da força do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, que faz parte da história mundial, foi fundamental para a conquista de espaços que conseguiram a vitória dos aliados. Léo não conhecia a história do bairro e ficou surpresa com a presença do fundador. Eu fiquei feliz. Realmente, para nós daqui do Ceará, da escola, é uma honra ter essa pessoa, né, tão importante para nós cearenses aqui. Para mim é muito importante. Montese não foi o único bairro de Fortaleza homenageado depois da Segunda Guerra. Monte Castelo foi a localidade onde brasileiros lutaram na Itália e teve o nome eternizado na região que antes se chamava Açude João Lopes. Quem tem ajudado a manter viva essa história e os laços entre brasileiros e italianos é o Mário Pereira, pesquisador e filho de ex-combatente. A parte preeminente, mais importante, é a humanidade que os brasileiros conseguiram levar naquele cenário dramático que era a Segunda Guerra Mundial. Isso destacou os soldados do Brasil de uma forma assim que nenhum outro exército aliado é reconhecido. Então o Brasil hoje pode contar com cerca de 50 monumentos, a maioria deles construídos pela população italiana como reconhecimento à Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra. As histórias contadas deixaram Jefferson emocionado. Aos 13 anos, o jovem ficou orgulhoso em saber da forte ligação entre o bairro onde mora e a cidade italiana. Sabia de algumas histórias, não muito assim, mas eu literalmente não conhecia muita coisa sobre o bairro. Aí, através dessa palestra, eu pude conhecer melhor que havia uma ligação com a Segunda Guerra Mundial e eu fiquei muito feliz com isso, que nós brasileiros, nós cearenses, podemos ajudar eles nessa guerra. E alunos de uma rede de uma escola pública de Fortaleza visitaram hoje o Exército para saber mais sobre a histórica relação entre Brasil e Itália.
Alunos da Escola Pública Vicente Fialho, do bairro Montese, visitaram o 23º Batalhão de Caçadores no bairro de Fátima. Eles assistiram a uma palestra proferida pelo Major Gustavo de Araújo, da 10ª Região Militar. A ideia da iniciativa é resgatar os laços entre Brasil e Itália. Brasil e Itália sempre tiveram laços bem próximos, né? A língua, a cultura. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, nós fomos lutar na Península Italiana. E o italiano, ele gosta do brasileiro, ele adora o brasileiro, até porque os pracinhas ajudaram a libertar o povo da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, contra o jugo nazifascismo. Os alunos escutaram atentamente e aproveitaram a aula de campo para aprender mais sobre os vínculos que envolvem o Brasil e a Itália. Tudo começou com a visita de Nailton Madruga, idealizador do projeto, à cidade de Montese, na Itália. A gente se surpreendeu como aquela cidade de Montese, ela rende essas homenagens aos brasileiros que lutaram lá, de tal forma que no dia da nossa vitória lá, 21 de abril, as crianças cantam o hino da Força Nacional Brasileira em português, e aqui do nosso lado a gente sabe que tem algumas homenagens em Fortaleza, como o bairro Monte Castelo, o bairro Montese, que são bairros que têm esse nome em relação a esse momento histórico. A iniciativa foi aprovada pelos estudantes. Dá para aprender alguma coisa, ver como é que é. Aí vai que um dia alguém pode se interessar, vir pro exército. Achei super interessante, conhecer a primeira vez aqui. Eu achei super interessante fazer o conhecimento sobre o exército, sempre de curiosidade. E também dessa relação Brasil-Itália, né? Sim, eu não sabia, tinha ideia.